Meus irmãos, nós estamos na nossa terceira aula de discipulado. Qual o objetivo disso? Nos fazer parecidos com o amado da nossa alma, discípulo de Jesus, aprender a ser como Jesus aqui nesta terra. Como é que Jesus era? Ele veio para fazer a vontade dele? Não, ele veio para fazer a vontade do Pai. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, fazendo a vontade do nosso Pai celestial. Amém? Na semana passada, que foi a segunda aula, ela foi sobre salvação. E nós aprendemos que na relação entre Deus e o homem para a salvação, a escolha é de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós somos eleitos, segundo a presciência, o pré-conhecimento de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. O Senhor nos escolheu pela graça dele, pelo amor, pela misericórdia, pelo muito amor com que nos amou e tem amado. Louvado seja Deus. Então, o homem não tem participação nisso. No entanto, para a libertação, nosso Deus não é intruso. Ele só entra nas áreas da tua vida que você permite e convida. O Espírito Santo do Senhor Jesus, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro. E ele cuida de nós. E nós precisamos convidá-lo todos os dias. Declarar, tu és bem-vindo. E é isso que nós vamos fazer nesta hora, assim que nós lemos este verso bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na relação entre Deus e o homem, no tocante à libertação, a escolha é do homem. Se você desejar caminhar na liberdade do Senhor, o Filho vem e você verdadeiramente é livre. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é o objetivo do Senhor em ter revelado essa aula de libertação, meus irmãos? O Senhor não quer uma igreja doente, fraca, sem poder e sem autoridade. O Senhor quer uma igreja poderosa, uma igreja liberta, uma igreja curada, sarada, para que possa operar esse tipo de libertação nas vidas que o Senhor trouxer, para que venham a herdar a salvação. E como é que eu vou manifestar o reino com poder? Como? Como que eu vou fazer o império das trevas recuar e avançar com o reino de luz do Filho do amor do Senhor? Como? Não posso ter nada na minha vida, na minha alma, no meu espírito, em trevas. Por quê? Como é que eu vou guerrear contra as trevas se houver trevas na minha vida? Então, hoje nós vamos nos livrar de tudo aquilo que não tem procedência do trono de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João 8,36. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, observem esse se. Não tem nada inútil na palavra de Deus. Isso é uma condição, uma condicional. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Louvado seja Deus. Vamos orar para os irmãos poderem se assentar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Tu tens liberdade aqui, Pai. Vem fazer do teu jeito, meu Deus querido. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nós chamamos, meu Senhor, e nós te damos liberdade. Nos dá corações ensináveis, Pai. Nos ensina a abrirmos o nosso coração para recebermos o novo do Senhor, o profético, Senhor. Tudo aquilo que tu tens preparado para este tempo, para as nossas vidas. Nós te louvamos por essa oportunidade e pedimos, cumpre o teu propósito eterno. Me deixa te atrapalhar, meu Pai. É nossa súplica ao Senhor. Glorifica o nome do teu Filho, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos assentar dando glórias ao nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Verdadeiramente serão livres. O que isso quer dizer? Que é uma condicional. Então, pode ser o caso de eu não ser totalmente livre. Como é que Jesus disse isso? O contexto foi o seguinte, em João 8,34 diz assim,
Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O que significa isso? Meus irmãos, que o pecado simplesmente escraviza. Por isso que ele disse isso. O pecado escraviza. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por quê? Qual é o salário do pecado? A morte. Então, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o sangue de Jesus nos comprou, aleluia, nos lavou, nos redimiu, nos transportou do império das trevas para o reino de luz do Filho do seu amor. É o que acontece com uma alma quando ela aceita e confessa o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Foi isso que aconteceu com a sua vida hoje, minha irmã. Você que aceitou Jesus hoje, você foi transportada, louvado seja Deus. E hoje você está no meio de um povo que vai morar no céu, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Mas nós precisamos nascer de novo. E para nós andarmos em liberdade, meus irmãos, nós temos que tirar aquela sujeira interna que veio conosco. Nós fizemos muitas coisas que não louvam a Deus na época do desconhecimento. Então, eu mudo para uma casa. A casa estava toda imunda. Adianta eu começar a adornar se eu não tirar a sujeira? Vai ficar bom isso? Então, nós precisamos hoje nos livrar de tudo isso que a gente tem carregado há tantos anos pelo desconhecimento. Nós vamos nos livrar de tudo isso, como? Tirando das trevas, confessando, trazendo para a luz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É o que nós faremos no término desta aula. A confissão, o arrependimento e o desligamento no mundo espiritual. Louvado seja Deus, para que Satanás não tenha mais acesso às nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus em João 8,12 diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas em Lucas 11, 35, 36, ele disse assim: portanto, cuidado para que a luz que está em teu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado. Percebam que há uma condicional novamente. Meus irmãos, prestem atenção nisso quando vocês forem ler a palavra de Deus. Toda a bênção do Senhor, ela tem condicionais, há condições para nós recebermos a bênção do Senhor, e a gente tem que atentar para isso. Então diz, logo, se todo o teu corpo estiver cheio de luz. O que isso quer dizer? Que pode ter parte de mim que não está cheia de luz. A nossa alma, às vezes, ela é fragmentada por causa de situações que nós vivemos, de traumas, que muitas vezes nos levam para cativeiros malignos. Então, você pode estar na presença de Deus, mas fragmentos da tua alma podem estar em regiões de cativeiro. E hoje nós vamos também fazer desligamento da nossa alma, desses cativeiros, porque nós queremos a nossa alma íntegra, na totalidade, assentada com o Senhor Jesus nas regiões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que eu posso ter parte de mim em trevas, sendo eu salvo? Como assim? Através de pecados não confessados, através da quebra do princípio bíblico que me manda andar em novidade de vida, eu fico remoendo o passado, através da falta de perdão, que é alimento de demônios. Demônios que vivem de mágoa, enquanto você retém a mágoa, gera raiz de amargura no teu coração, você está alimentando eles na tua vida. Quando você é um crente maledicente, ama ficar falando da vida alheia, achando que não é pecado nenhum, você está alimentando demônios de maledicência. Todas as áreas da tua vida, quando você tem amargura para falar,
que você está fazendo? Alimentando demônios de amargura. Então, a tua tendência é ir piorando cada vez mais. A tendência é que teu comportamento vá piorando cada vez mais. E é por isso que nós temos que nos livrar de todo o lixo, purificar a nossa vida, a nossa consciência, o nosso coração, perdoando quem a gente tem que perdoar, nos limpando, para que possamos ser cheios na plenitude do nosso ser, do Espírito Santo de Deus, para poder fazer o quê? Manifestar o quê? A doçura do Senhor Jesus nesta vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso traz dificuldade para as nossas vidas. Aí a palavra de Deus, tem muitos que se apegam em alguns versos bíblicos. Meus irmãos, nós temos que meditar nas Escrituras, à luz da revelação do Espírito Santo de Deus, e pedir para o Senhor nos ensinar. Tem crentes que são tapeados pelo diabo, aí ficam nessa assim, ó, dizem assim: e a palavra diz que quando você aceita Jesus, tudo se fez novo, todas as coisas velhas já se passaram, então eu não tenho que mexer com o passado. Não é bem assim. Nós vamos mostrar os textos bíblicos. E também diz, não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Não há para salvação. Você vai ser salvo, só que você não vai viver a plenitude da vida de Deus. Aí vive amargurada, vive triste, vive chateada, sendo pedra de tropeço na vida dos irmãos, atrapalhando a obra do Senhor, causando divisão e contenda dentro da casa do Senhor, e há juízo para os tais. Há juízo. Então, tira a dureza do coração. Vamos ser filhos. Chega de farisaísmo. Vamos operar com amor, sabe? Com temor do Senhor. Vamos pedir para Deus unir o nosso coração ao temor ao nome dEle, para nós sabermos o que é o amor do Senhor, para nós manifestarmos o reino em amor, para não sermos invejosos, para não sermos maledicentes, não sermos de dura serviço. Isso não agrada a Deus. Está na hora, meus irmãos. Está na hora de nós avançarmos, de nós sermos filhos melhores, filhos que vivem para alegrar o coração do seu Pai. Esses são felizes de verdade. Louvado seja Deus. Dá para viver a plenitude da vida de Cristo aqui. Quando eu abro meu coração, eu dou liberdade para o Espírito Santo tirar todo o lixo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que o Senhor fará com as nossas vidas nesta noite. Porque, meus irmãos, se eu não perdoo, meu Pai também não me perdoa. Então, você vai ficar com o teu coração cheio de impureza, você não vai para o céu. Não vai. Porque a palavra de Deus diz o quê? Se andarmos na luz, há uma condição, como na luz Ele está. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que isso significa? Quando você não perdoa, o sangue não te purifica, você não tem acesso a Deus. E quem tem acesso à sua vida, quem é que te usa? Os demônios. Entenderam a gravidade de quem não perdoa, de quem tem um coração cheio de impureza, que está ligado em coisas que as pessoas fizeram lá 20 anos atrás, ainda fica vivendo nessa dureza de coração, não libera perdão, não consegue discernir que quem te feriu não foi carne e sangue, porque nossa luta não é carne e sangue. Todas as pessoas que te ofenderam, que te machucaram, que abusaram de você, que te traíram, seja da forma como for, foram usadas pelos demônios. Então você tem que entender que a pessoa é uma coitada, usada na mão de Satanás. E tem que liberar perdão. Se você quer o perdão de Deus, você precisa liberar perdão nesta noite. E ter a paz que só o Senhor pode dar. Amém? Está na hora de abandonar. Quem guarda mágoa no coração está se envenenando. Está se envenenando. Isso aí é que dá um monte de enfermidades físicas, enfermidades da alma, enfermidades espirituais, emocionais, e te impede de ser feliz. Então chega, a palavra de Deus nos manda andarmos em novidade de vida. Perdoa, você vai ser o primeiro beneficiado. A alegria e a paz vai tomar conta do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor.
Isaías 61 diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já vai nascendo sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor tem para a vida dos seus filhos, a glória dele nascendo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que eu tenho que fazer para que resplandeça a glória do Senhor na minha vida? Está aqui a resposta. Para resplandecer a glória de Deus em mim, eu preciso ser governado pelo Espírito Santo de Deus. E como é que ele governa a minha vida? Quando eu entrego o governo para ele. Quando eu tiro a dureza do meu coração e falo, Pai, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tu tens liberdade para vir tirar de mim tudo aquilo que não te agrada. Tu tens liberdade da minha vida, vem gerenciar a minha vida. Submeta tudo ao Senhor. É muito triste o crente que não é submisso ao Senhor. Hoje uma irmã me falou assim, eu montei um negócio. Bom, se o senhor tiver nisso vai dar certo, se não tiver, dá errado. Eu pensei, meu Deus, que é isso? Isso é direção do Espírito Santo? Para mim, direção do Espírito Santo, eu penso em montar, primeiro eu vou submeter a Deus. Primeiro eu vou falar, Senhor, o senhor está nisso? Porque você está se movendo cegamente? Por quê? Você é filha de um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. Por que você não vai se submeter a Ele? Como é que você vai ter a glória dele resplandecendo sobre a tua vida? Ele é Jeová Jireh, ele é Deus provedor de quem depende dele. Você só vai ter as bênçãos do Senhor na sua vida se você verdadeiramente for dependente e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E como é que eu sei se eu sou governado pelo Espírito Santo de Deus? Eu tenho fruto dele na minha vida com cada uma das suas virtudes. O que isso significa? Alguém já viu a macieira fazendo força para dar maçãzinha? Não sou eu que me esforço para ter amor, para ter alegria, para ter paz, para ter paciência, para ter amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu não tenho que me esforçar para ter isso. Eu tenho que investir tempo no meu quartinho de oração. Eu tenho que ficar com meu pai lá no secreto. Eu tenho que me humilhar debaixo da poderosa mão dele para que ele venha me encher com o espírito dele, venha se apossar de mim, me tornando em nova criatura, e aí naturalmente o fruto com cada uma das suas 9 virtudes virá sobre a minha vida, de forma natural. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que a gente consegue isso? Humilhando a nossa carne. Chega de comer, povo de Deus. Vamos jejuar, vamos a águas profundas. Tem um grupo de irmãs aqui que vai começar toda terça-feira a fazer jejum de 24 horas na água, tá? Então, quem quiser entrar neste grupo, segunda-feira, 10 da noite, chega de comer, vamos consagrar as nossas vidas, volta a comer na terça, às 10 da noite, não mata, Deus sustenta, é maravilhoso, meus irmãos, é glorioso. E a igreja vai andar em vitória, nós vamos romper, louvado seja Deus. Vamos a águas profundas, nosso Pai quer liberar muito mais sobre as nossas vidas. Pouca oração, pouco poder. Pouco jejum, pouco poder. Amém? Nós vamos adiante, louvado seja Deus. E aí a pergunta é, meus irmãos, antes de eu falar sobre essa questão do crente ficar possesso, eu quero falar uma outra questão, meus irmãos. O indício de que o crente é verdadeiramente liberto não é o falar em línguas estranhas, não é a manifestação dos dons espirituais. O diabo também fala em línguas estranhas. A maior garantia de que um crente é cheio do Espírito Santo são justamente as virtudes que o fruto do Espírito nos garante. Por isso, meus irmãos, muito cuidado quando vocês forem receber imposição de mãos. Porque a imposição de mãos ela é uma via de mão dupla. Se a pessoa que vai orar, ela não tiver uma vida no altar, ela não jejuar diariamente, ela não tiver estrutura espiritual, tudo que está na pessoa passa para ela. A transferência é dupla.
Se quem está recebendo oração tem demônio e a unção que tiver na vida de quem está orando não for maior, a pessoa não tiver disciplina espiritual, busca diária, consagração diária, ela fica pior do que a pessoa que ela está orando. E o contrário também. Se quem pôr as mãos sobre você não tiver uma vida de pureza e santidade, não tiver uma vida de disciplina espiritual com o Senhor Deus Espírito Santo, toda dificuldade que há naquela pessoa passa para a sua vida. Então, quando alguém for impor as mãos na sua cabeça, você clame: eu só aceito, meu Deus, aquilo que vem de ti. Eu bloqueio tudo que não vem do Senhor. Amém? É segurança para as nossas vidas, ok? E só impõe as mãos sobre a vida de alguém se você realmente jejuar todo dia, se consagrar, meditar nas escrituras, passar tempo em oração, tiver estrutura, porque senão você se prejudica e eles vêm furiosos, porque você incomodou onde é que eles estavam. E retaliação não é brincadeira. Tem que ter vida no altar, porque senão não suporta. Amém? Quem tem vida no altar não tem o que temer, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. E aí a pergunta é: o crente pode ficar possesso? Se eu aceitei o Senhor Jesus, se o Espírito Santo de Deus veio morar em mim, como é que eu posso ficar possesso? Lucas 3,16. O Senhor Jesus diz: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Serva do Senhor, estava dentro da casa do Senhor. 18 anos aprisionada por Satanás. Maior prova de que crente fica possesso, quando aquela mulher cananeia vem pedir para o Senhor Jesus. Ela pede: tem misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela estava pedindo libertação para a filha endemoniada. E o Senhor Jesus falou: não é lícito, não é correto eu tirar o pão dos filhos, a libertação dos filhos, para deitá-lo aos cachorrinhos. O que ele estava dizendo? Salvação é para crente, libertação é para crente. Por quê? Porque se você expulsa o demônio de alguém que não quer vida com Deus, o que a palavra fala? Aquele espírito imundo sai daquela vida e ele vai percorrer e ele só vê lugares áridos, não achando morada, porque é ilegal um espírito imundo ficar andando neste mundo natural sem corpo. Por isso que quando eles não encontram o corpo humano, eles pegam até os animais. Prova disso na Bíblia foram os 2.000 porcos lá que eles jogaram abismo abaixo. Eles entram nos animais. Então, ele não encontra onde habitar, ele pensa: vou voltar para a minha antiga casa. Aí a pessoa não aceitou Jesus, não está na presença de Deus, não tirou da vida dela tudo que não louva o nome do Senhor. O que acontece? Diz que ele pega outros 7 piores do que ele, vem habitar naquela pessoa e o estado dela fica muito pior. Vira o clube dos 8. Aí a destruição realmente é terrível. Então, como que nós vamos resolver o cativeiro? Se eu posso estar em região de cativeiro, como nós vamos resolver isso? Efésios 6,12 nos explica como. Porque nós não temos que lutar contra as pessoas, contra carne e sangue, mas sim, temos que lutar, sim. Então, quem não luta já está perdendo a guerra. Por quê? Está se omitindo. A palavra de Deus me manda lutar. Sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a Bíblia está dizendo o quê? Há uma batalha, essa batalha não é contra as pessoas, é contra Satanás e seus demônios. E aí nós vemos o quê? Há 2 mundos. Mundo natural, na Bíblia, sempre que você lê terra é mundo natural. Os céus são céus do Senhor, porém a terra, mundo natural, deu ele aos filhos dos homens. Aleluia. E o mundo espiritual, na Bíblia, você vai ler como céus, regiões celestiais, é mundo espiritual. E olha o que nós temos que fazer aqui nesta terra, Gênesis 1:26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, grave esta palavra,
Para isso que Deus te colocou na presença dele, no império da luz, para você dominar. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a face da terra. O Senhor nos mandou dominar sobre toda a criação. E aí eu te pergunto, Satanás é criação ou ele é criador? Ele é uma criatura que foi feita por Deus ou ele é criador? Quem ele é? Criatura feita por Deus. Ele é criação. E Deus mandou que nós dominássemos sobre o quê? Sobre a criação. Isso quer dizer o quê? Lucas 10:19. O Senhor Jesus nos deu autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, nos causará dano algum. Louvado seja o nome do nosso Deus. É isso que o Senhor tem para os seus filhos. Louvado seja Deus. Então, no mundo natural está a carne e está o sangue. Então, as pessoas. No mundo espiritual, os principados e potestades. O mundo natural é muito pequenininho diante do mundo espiritual. A gente compara aqui, ó, esse salão da igreja como o mundo natural e o restante da terra como o mundo espiritual. E aí, como é que esses dois mundos se conectam, meus irmãos? Como é que, ó, nossas escolhas é que determinam quem atuará nas nossas vidas. Nós escolhemos anjos ou demônios, luz ou trevas. Quem que você quer que governe a tua vida? As portas são abertas pelo homem. Deus criou portas que tem a fechadura só por dentro. Você está no mundo natural onde você tem que dominar. E esse acesso para o mundo espiritual é feito pela porta que você abre ou não. Então, você é que vai determinar. Você vai abrir para anjos ou você vai abrir para demônios? Você vai abrir para Deus, para a luz ou para as trevas? O Senhor diz, Deuteronômio 11, 26, 28, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Olha as condicionais da palavra de Deus. A bênção quando cumpridos os mandamentos do vosso Deus que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando eu sou senhor de mim mesmo, eu estou fazendo uma idolatria, uma prática de idolatria. Quando eu não quero a vontade de Deus, quando eu não me submeto ao governo do Senhor Deus Espírito Santo, quando eu mantenho minha dureza de coração, quando eu mantenho a dura cerviz, eu estou idolatrando a mim mesmo. E aí eu não consigo que a bênção do Senhor me alcance. Então, somente a maldição é que acaba me alcançando. Então, quando o Senhor nos garante que nós é que iremos abrir as portas, prestem atenção, meus irmãos, como é que funciona essa questão do mundo natural. Quando eu abro a porta para o mal, como que eu abro? Qual é a forma de abrir a porta para o mal? Quebrando os princípios bíblicos. Foi o que nós lemos nesse texto. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu abro a porta para a bênção. E quando eu desobedeço, eu abro a porta para a maldição. Satanás nos vigia dia e noite. É como se tivesse um detetive particular na nossa cola. Tudo que você faz, tudo que você fala, tá ali, ó. Gravou, printou a tela, ali, ó. Tá registrado. E a palavra diz que ele faz o quê? Nos acusa de dia e de noite. Ele pega a legalidade, ele mostra para Deus, fala, tá aqui, ó, teu filho, ó, dia tal, hora tal, estava fazendo isso aqui, quebrou o princípio bíblico. E o que o Senhor, juiz de equidade, justiça e juízo, é o trono do Senhor. O que ele tem que fazer? Liberar. Liberar para que o mal nos alcance. Por quê? Porque nós desobedecemos. É por isso que nós fomos chamados para andar numa vida de pureza e santidade, completamente libertos, submissos à pessoa gloriosa do Senhor Deus Espírito Santo. Essa é a única garantia que mal nenhum
nos atinge. Louvado seja o nome do Senhor. Essas conexões com o mundo espiritual somos nós que fazemos. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A palavra do Senhor nos garante que um anjo do Senhor destruiu 185 mil homens. Você vai escolher para quem você vai abrir a porta? Quem que você vai querer contigo? Ou um anjo que é capaz de vir destruir tudo aquilo que se opõe a você pelo comando do Senhor? Ou você vai pela tua dureza de coração, continuar alimentando uma água, continuar alimentando aquilo que não louva a Deus, aquilo que não glorifica o nome do Senhor e que você abre portas para demônios através disso. Questão de fazer uma escolha inteligente, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum mal pode te tocar, porque a palavra diz que a maldição sem causa não prospera. Mas, se você abrir a porta, os demônios entram, acessam. Para quê? Para destruição. Por quê? Qual é o ministério tríplice de Satanás? Roubar, matar e destruir. Então, você é que escolhe quem é que vai acessar a tua vida. Quando você abre a porta para o mal, o que acontece? Enfermidades, escassez financeira, morte prematura, suicídio, depressão. Tantas crianças e jovens, meus irmãos, perecendo. Perecendo. Não é o natural. O natural é o quê? Que os filhos que enterrem os seus pais, na velhice, em boa velhice. E por que está tudo invertido hoje? Por que tanta juventude está perecendo? Porque está abrindo a porta para o mal. E o mal entra para destruição. Pelas más escolhas, essas portas malignas são abertas. E é por isso que nós não podemos nos mover sem a dependência do Espírito Santo, no calor das emoções. Quando Satanás mais pega a legalidade contra nós, é quando ele consegue nos aborrecer. Ele levanta as pessoas para virem contra nós, para nos aborrecer, para nos tirar do equilíbrio emocional, para pegar a legalidade através da nossa fala. Percebam como são as astutas ciladas do diabo? Por isso que a palavra fala, pais, não ireis os vossos filhos. Por quê? Porque Satanás faz com que você ire o teu filho para que ele te desonre, quebre o mandamento bíblico e você amaldiçoe. E aí ele pega aquela palavra lançada, porque as palavras são decretos que movem o mundo espiritual, tanto para a bênção quanto para a maldição, e ele destrói o teu filho que você tanto ama pela tua falta de sabedoria. Então, na hora do nervosismo, boca fechada e joelho no chão. Vai falar com o pai até se acalmar. Nunca tome decisões no calor das emoções. Não, a vida do servo tem que ser governada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a chave da vitória, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós já lemos que o mundo espiritual ele é acessado por portas que nós abrimos que fazem as conexões com a luz e com as trevas. Onde é que está isso na palavra? Gênesis 4, 6, 7. O Senhor disse a Caim. Todo mundo sabe a história de Caim e Abel, certo? Caim matou o irmão. Antes disso, o Senhor alertou. O Senhor já sabia o que estava no coração dele. O Senhor esquadrinha o nosso coração. Ele conhece a intenção do nosso coração. É por isso que todos os dias nós temos que ir para o joelho e falar, sonda-me, a Deus. Veja se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Louvado seja o Senhor. O Senhor disse a Caim, por que está furioso? Porque se transtornou o teu rosto. Olha, condicional. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas, se não o fizer, outra condicional, saiba que o pecado ameaça aonde? A porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve o quê? Dominá-lo. O que o Senhor nos colocou para fazer nessa terra? Dominar. O que você tem que fazer contra o mal que tenta se assenhorar de você? Dominá-lo. Amém? Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você não se enche da palavra de Deus, o que a tua boca vai andar falando?
Qual tipo de atraso que você vai trazer para a tua vida e maldição? Por isso que a palavra diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, louvado seja Deus. E também diz lá em Oséias 4:6 que o povo perece por quê? Pela falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra, orar a palavra, confessar a palavra, requerer as promessas da palavra sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Da mesma forma que a palavra mostra uma porta aberta para o mal, para a destruição, em Apocalipse 3:20 mostra que para que Deus também entre nas nossas vidas todos os dias, nós também precisamos abrir esta porta. E é por isso que todos os dias, quando você acorda, vai para o joelho, não dá oi para ninguém. Primeiro você vai para o joelho, você louva a Deus pela noite, descanso e paz, e você fala: bom dia, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo à minha vida, amado, vem ficar comigo, vem me governar, vem exercer total domínio sobre a minha vida, me dando a mente de Cristo, a unção do Santo, que a meditação do meu coração possa ser agradável ao Senhor, que eu possa achar graça diante dos olhos do meu Pai neste dia, que eu possa viver para alegrar o coração do meu Salvador. É para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se, condicional, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção nas tuas atitudes. Preste atenção na meditação do teu coração. Veja se está de acordo com as Escrituras, para você saber quais portas você está acessando. Porque Satanás nos engana. Ele coloca os pensamentos na nossa mente na primeira pessoa, para você achar que é você que está meditando aquilo, e não é. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo, levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo, às Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, já entendemos então que eu posso ter aberto as portas para o mal, e aí, meu cativeiro vai ser permanente? Estou frita? Não? Como é que resolve isso? Lamentações 3:22. Louvado seja Deus, Deus maravilhoso, Deus misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é muito maravilhoso. Nós precisamos entender que esse domínio, esse poder que o Senhor nos deu para governar neste mundo, nós vamos governar no mundo natural debaixo da autoridade que nós escolhemos, meus irmãos. Se eu escolho Jesus, eu governo o mundo natural debaixo da autoridade de Jesus. Se eu escolho Satanás, eu governo o mundo natural debaixo do poder das trevas. É por isso que crente tem que ter sabedoria e discernimento na escolha dos seus governantes. Quem atua? Qual o poder espiritual que atua por trás da vida que você votou? Sempre numa eleição você peça para o Senhor: Deus, quem é o candidato que o Senhor tem colocado ali? Porque você não está colocando uma pessoa no poder, você está colocando tudo o que opera através da vida dela ali. Por isso que muitas vezes aí, as coisas caminham de mal a pior e o povo não discerne. Se aliançou com trevas nas urnas. E aí a maldição alcança. Então, que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria e discernimento para escolhermos muito bem os nossos governantes. Mesma coisa, ministério. Quantas vidas se põem debaixo de ministérios malditos? E aí, ao invés de serem abençoados, começam a ser amaldiçoados, e aí diz: Deus, aí bota a culpa em Deus, estou te servindo, não está dando nada certo. Por quê? Porque tem muitos ministérios que estão atuando debaixo de um governo maligno, porque Satanás, a palavra lá em João diz o quê? Filhinhos, nessa última hora cautelai-vos os falsos profetas, porque se preciso for, Satanás se transfigura até de anjo de luz, está enganando muitos, tem muita gente operando um poder, e é um poder maligno, então nós temos que discernir, e aí às vezes a pessoa acaba
lançando maldições contra a tua casa. E como é autoridade sobre a tua vida, porque você se colocou debaixo desse governo, você acaba sendo amaldiçoado. Não é brincadeira. Então nós temos que, por isso que escolha onde eu vou servir a Deus tem que partir dele e não de mim. Eu e meu marido ficamos anos num lugar que nós não queríamos, em obediência ao Senhor. E Deus honra, louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos nos mover. Tem crente que parece macaco, vai pulando de galho em galho. A irmã olhou feio para mim. Nossa, se eu fosse depender de gente olhando feio para mim, meu filho, eu já estava no inferno. Porque eu olho para o autor e consumador da minha fé. E nós temos que viver para agradar o nosso Pai. Tá? Homem é falho, é necessitado, é pecador. Os nossos olhos têm que estar postos no Senhor, que é da onde vem o nosso socorro. E viver na dependência. Deus, aonde o Senhor quer que eu te sirva? Porque se nós somos dele, se é ele que governa as nossas vidas, ele é que escolhe, não somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, abrir a porta para as trevas. Não tem que ficar cativeiro o resto da vida de jeito nenhum, porque as misericórdias do Senhor já se renovaram na manhã deste dia sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Como nós faremos? 1 João nos dá uma dica aqui, 3:8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu gosto mais da versão que diz para destruir as obras do diabo. E é isso que nós fazemos toda quarta-feira aqui na consagração. Quem não está vindo, trata de vir, porque a Shekinah de Deus foi manifesta nessa quarta-feira. Havia uma nuvem de glória. A Madá, estava lá printando, viu? Ela estava fazendo. Eu não falei que outro printa tudo que a gente faz. A Madá estava do lado do bem, printando aqui, E ela viu, o Senhor deixou ela ver que ela estava online conosco, que ela estava cuidando da avó, e ela printou aquela nuvem de glória aqui dentro da igreja. Louvado seja Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Louvado seja Deus. Nós temos buscado e achado o nosso Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso, tem cuidado de nós, meus irmãos, glórias a Deus. Então vamos lá, só que nós temos que entender que isso não acontece automaticamente, porque tudo no mundo espiritual acontece como? Ligando e desligando. O Senhor Jesus nos deu a dica, as chaves que ele entregou para a igreja. Poder para ligar e desligar. E como é que essa chave atua? Por meio de decretos. Nossa palavra é o quê? Um decreto. Como é que eu vou me ver livre disso tudo? Fechando as portas que eu abri no mundo espiritual. Como? Primeiro, tendo consciência do meu pecado. Foi para isso que eu pedi para os irmãos jejuarem essa semana, para que Deus trouxesse à tona os pecados. Eu falei para os irmãos aqui, o Senhor me fez lembrar esses dias de quando eu era menininha. Eu não morava aqui em Santos, eu morava no interior. Tinha uma tia minha que morava aqui, eu vim passear em férias e eu lembrei que eu pequenininha, ela me levou numa casa de um índio. E eu lembrei, eu pequenininho, eu vi a cena, ela de mão dada comigo e me levando, e eu me lembro que tinha um corredor estreito e tinha um monte de coisa indígena assim pendurada na parede. Quer dizer, coisa de Deus é que não foi fazer lá. Vai saber se não me consagrou para aquele cão dos infernos, o que foi feito. Eu sei que o Senhor mostrou justamente para que eu pudesse estar renunciando e vivendo livre daquilo. Ah, mas que culpa tenho eu? Não foi uma coisa consciente. Meus irmãos, a palavra diz, sou Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas nosso Deus é tão maravilhoso que a bondade, a benignidade, Ele visita até a 1000ª. Louvado seja Deus. Nesta noite nós subimos para plantarmos herança bendita. E nós abençoamos até a nossa 1000ª geração. Todos serão benditos do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Então eu tenho que ter consciência do meu pecado. E é para isso que eu tenho que conhecer a palavra de Deus, para ter consciência desse pecado. Aí tem que ter arrependimento e abandono.
Confessar pecado, pedir perdão para Deus e depois fazer de novo é falta de vergonha na cara e Deus não aceita, porque Ele conhece as intenções do coração. Então, arrependimento é confessar e abandonar. Amém? O Senhor Jesus disse para aquele homem paralítico: vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. É muito sério pecar diante de Deus. Amém? Clamando, após eu confessar o meu pecado, eu clamo o poder do sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. E aí nós vamos, no final, desligar no mundo espiritual pela concordância aqui na terra, as chaves do reino, o poder para ligar e desligar. E aí, pela autoridade do nome de Jesus, feito tudo isso, eu vou expulsar todos os demônios que entraram na minha vida pelas portas que eu abri. Sendo assim, eu posso ser, aí eu serei curada, liberta, transformada e passarei a viver a plenitude da vida de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Quando eu passo a viver a plenitude da vida de Deus, olha o que acontece comigo. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder. O que o Senhor Jesus queria, através destes ensinos para as nossas vidas? Encher a igreja de poder. Com poder pelo seu Espírito no nome interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o que? O poder que opera em nós. Como é que eu vou ter esse poder operando na minha vida? Estando liberta. Estando liberta. Não posso operar pelo poder de Deus se houver trevas em mim. Como que o reino dividido vai subsistir? Se há trevas em mim, eu não tenho autoridade sobre as trevas. Amém? Então, nós precisamos entender a necessidade da confissão de pecados. Satanás tem ocultado dos crentes, achando que ficou lá na idolatria. A palavra do Senhor diz: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Tem crente que está cheio de enfermidades pela falta da confissão dos pecados. Satanás tem acesso à tua saúde porque entrou pelas trevas por causa de pecados teus não confessados. Ele é o príncipe das trevas. Se houver trevas na tua vida, ele tem acesso à tua vida. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força se foi esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Também diz: porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado, Salmo 38, 18. E ainda diz: pela misericórdia e pela fidelidade se expia a iniquidade. Iniquidade é o pecado repetido. Sabe aquela família que todo mundo fica pecando a mesma coisa? Raiz de iniquidade. Tem altar de iniquidade na família. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Louvado seja Deus. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Tem muitas pessoas que não prosperam na vida financeira por causa de pecados encobertos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu vou, inclusive, ler a outra versão para o melhor entendimento desse texto. Provérbios 28, 13 diz assim, outra versão: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa.
Então, eu confessei e eu não peco mais. Eu confesso e deixo. Aí eu alcanço misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Louvado seja Deus. 1 João 1,9. Confessai as vossas culpas uns aos outros. É isso que nós vamos fazer nesta noite. E orai uns pelos outros para que sareis. A oração eficaz do justo pode muito. Tiago 5,16. E muitos dos que criam vinham como? Olha o que a igreja primitiva fazia, que nós perdemos nesses anos da igreja. Eles vinham, eles criam em Jesus e eles vinham confessando seus pecados, publicando os seus feitos. Em outra versão diz as suas más obras. Então eles vinham reconhecendo a culpa deles, confessando os pecados e reconhecendo as más obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ler um outro texto para os irmãos, para nós vermos o efeito da confissão. Daniel 9:20 diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do meu sacrifício da tarde. Quando é que você tem resposta de Deus para a tua vida? Quando você confessa o teu pecado e deixa. Esdras 10:1 diz assim: e orando Esdras assim, fazendo esta confissão e chorando, arrependimento, prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, porque o povo chorava com grande choro, arrependimento. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus. O que é isso? Confissão. Nós temos transgredido contra o nosso Deus. E aí ele confessa o pecado, porque pecado tem nome, tem que ser nomeado para sair das trevas. Casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. 10:10 diz assim: e levantou-se Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e deixai e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. Confessa e deixa. Sabe o que eles tiveram que fazer? Pegar as mulheres junto com os filhos e despedi-las. Por quê? Tinham casado, tinham constituído família. Era contra a lei do Senhor. O Senhor disse que não era para se envolver com gente estranha. Isso é alerta para os jovens. Espere no Senhor. O Senhor é que traz aquela pessoa que Ele tem separado desde a eternidade para a tua vida. Não se coloque num jugo desigual, que é terrível coisa e é muito desagradável aos olhos do Senhor. Amém? Para nós encerrarmos, Neemias 1:6 diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, para ouvires, Deus, a oração do teu servo, que eu faço hoje perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Meus irmãos, isso é tão poderoso que na quinta-feira da semana passada, a palavra foi uma outra, mas eu comentei sobre este discipulado. E no término, uma irmã falou comigo, ela falou: irmã, o Senhor me fez lembrar de várias coisas que aconteceram na minha vida. E aí ela começou a me contar, e na hora o Senhor falou para mim: já faz a confissão com ela e desliga. E aí eu falei: pera aí, irmã, pera, que nós já vamos fazer tudo. Aí nós oramos junto, ela confessou, nós desligamos no mundo espiritual, repreendemos todo o mal que havia entrado por causa das portas abertas. E aí quando eu pedi ao Senhor, falei: Senhor, confirma
Se o Senhor concordou conosco nessa terra, se o Senhor decretou o teu sim, o teu amém, e se essa irmã foi livre de todas essas perseguições malignas. Meus irmãos, olhem o texto. Salmos 18, 17. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam. Tempo passado, pois eram muito mais poderosos do que eu. O que isso quer dizer? Até aquele momento, ela estava tendo perseguição maligna. Eles eram mais poderosos do que ela, porque o mal é real e é muito bem organizado. Satanás aprendeu com a organização de Deus nos céus. Então, ele sabe, é o império organizado. Nós precisamos estar com Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos, que é varão de guerra, o nosso Deus, e desconhece derrota. Ele tem que estar à frente das nossas batalhas. E nessa confissão ficou claro o quê? Que aborreciam, não vão mais aborrecer. Louvado seja o nome do Senhor. Para os irmãos verem como isso é sério e que faz tanto efeito no mundo espiritual. A realidade é uma só, não existe sorte, não existe azar. Existe a ação da luz, existe a ação das trevas, existe o bem e existe o mal. Como é que está a sua vida hoje? Senhor Jesus, no Pai Nosso, ele diz assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Por quê? Porque esse mundo descansa no maligno. Entendeu? A palavra fala que o mundo já está descansando no maligno. Então, nós precisamos abrir as portas tão somente para o Senhor. Porque como é que acontece o cumprimento da promessa de Deus na minha vida? Aquilo que já tem estabelecido nas regiões celestiais, que me garante a plenitude da vida de Deus. A vida abundante do Senhor Jesus. Como, meus irmãos? A minha vida tem que estar no altar. Não pode ter brecha, não pode ter pecado encoberto, não pode ter transgressão não confessada. Porque aí sim, se eu estiver em alinhamento com Deus, eu posso falar: Pai, tua palavra diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Pai, eu creio. Por isso eu peço que o Senhor libere esta bênção estabelecida para a minha vida nas regiões celestiais, para que se materialize aqui no mundo natural e eu possa declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entenderam, meus irmãos? Tem tudo preparado para nós, Deus quer liberar, só depende de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos orar agora, tá? Nós vamos encerrar essa transmissão, porque agora nós vamos partir para a guerra em nome de Jesus, só ainda encerrando. Quem vai assistir isso no YouTube e não vai estar numa congregação, chame alguém de confiança, procure seu pastor, confesse o seu pecado. Não tenha vergonha, você não teve vergonha de fazer, não tenha vergonha de confessar. Bom é confessar e ser liberto, do que ficar uma vida inteira carregando demônios sendo crente. Não viver a vida abundante que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz. Então pegue alguém de confiança, confesse tudo, desligue nesta terra. Alguém que tem autoridade no mundo espiritual para desligar e para expulsar todos os demônios que entraram na tua vida através dessas portas abertas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, nós vamos partir agora para